Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma vez, estamos aqui na nossa aula de Gênesis, né? Estamos no capítulo de número 9 e esse é muito interessante. Essa live de hoje vai ser muito interessante porque vamos tratar de assuntos que eu acho que muito pouco tratado, mas deva ter alguém que já tratou desse assunto. Mas são as leis de Noé. Nós vamos entender, na medida que nós formos lendo aqui, nós vamos entender mais sobre esse assunto para deixar bem claro o que a Bíblia nos diz, né? E o capítulo é o capítulo de número 9. Você já sabe que vai ter esse vídeo repostado no YouTube, que lá é Osmundo Castro 40. Você vai procurar o tema hashtag Leis de Noé, que lá essa mensagem vai estar lá em tempo vitalício. A hora que você quiser, é só ir lá. E não esqueça de nos ajudar, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, tanto do YouTube como do Facebook, para nos ajudar. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer interação será bem aceita aqui no Facebook quanto no YouTube. Comente sua dúvida, sua pergunta, que estaremos respondendo pessoalmente aquilo que você ficou em dúvida ou quer saber um pouco mais. Então nos ajude que vai dar tudo certo. Vamos aqui para uma rápida introdução para nós já entrarmos na aula propriamente dito. Noé recebe 7 mandamentos. A partir daí é feito um pacto com Noé e a humanidade. Então nós vamos entrar aqui que Noé ele recebe 7 mandamentos, e a partir desses 7 mandamentos Deus faz um pacto com Noé. Por quê? Porque como a primeira humanidade ela se degradou, Deus estabelece aqui 7 mandamentos, 7 leis, 7 preceitos, para que a humanidade possa ter um rumo. A humanidade não venha cair na mesma situação antes do dilúvio. Essas 7 leis são fundamentais para toda a existência biológica no mundo. Ou seja, não é só para a existência do ser humano, é para que o ser humano as cumpra. Uma vez o ser humano cumprindo-as, ele estará livrando toda a existência biológica da destruição total, assim como foi antes do dilúvio. E é nesse tema que nós vamos falar. Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto propriamente dito, nós vamos aqui dizer essas leis, vamos já adiantar dizendo essas leis, e depois nós vamos entrando na Bíblia e descobrindo onde é que ela está falando sobre essas leis, certo? Então, vamos lá então. Das 7 leis, três são principais, que até mesmo os judeus devem cumprir, mesmo numa situação de vida ou de morte. Então, dessas 7 leis, 3 delas não podem ser quebradas de maneira nenhuma. Até mesmo os próprios judeus. Veja bem, que já esclarecer, essas leis são para os filhos de Noé, ou seja, as pessoas que não são judeus. Os judeus receberam 10, nós recebemos 7. Então já vamos deixar claro. Então não vamos entrar nas 10 dos judeus, que não no momento aqui não é o caso. Mas vamos falar daquilo que está no nosso tema, das 7 leis. Podemos que chamar as leis dos filhos de Noé, podemos chamar também de leis universais, porque abrange toda a humanidade inteira, independente de credo religioso ou não, ela abrange
toda a existência do ser humano. São essas 7 leis. E dessas 7 leis, existem 3 que até mesmo para os judeus, mesmo que ele esteja numa situação, um exemplo, vamos citar, para nós darmos um exemplo melhor, vamos falar aqui da primeira lei, que é a idolatria. Para não idolatrar nenhum tipo de outro Deus. Vamos pegar essa como base. Tá. São 3, né? Vamos pegar essa como exemplo para falar sobre os judeus, que até mesmo em situação de risco de vida, um judeu ele não pode idolatrar outro Deus. Se ajoelhar, rezar, orar, prestar qualquer tipo de louvor. O caso é que você observou na fornalha, quando aqueles jovens foram lançados na fornalha, você conhece minha história, reflete esse primeiro mandamento para os filhos de Noé. De maneira nenhuma deve haver idolatria no povo judeu, e era para ser em toda a humanidade. Mas vamos passo a passo. Então essas 3 leis que eu vou falar aqui agora, elas foram também os principais, como é que eu posso dizer? Foram os principais pecados cometidos pela primeira existência da humanidade antes do dilúvio, que foram a idolatria, as relações proibidas e o assassinato. Então essas 3, mesmo que haja um risco de vida, não podem ser praticadas. De maneira nenhuma. Para você ter uma ideia, se um judeu, alguém disser para os judeus, se você não guardar o sábado, você vai morrer. O judeu, então, ele não guarda o sábado. Por quê? Porque a vida ela vem em primeiro lugar. Se alguém diz para um judeu, olha, se você ou você come essa carne de porco ou você morre, um exemplo. Ele pode comer perfeitamente a carne de porco, porque a sua vida está em risco. Mas nesses 3 mandamentos, quando se diz, ou você idolatra o meu Deus ou o meu ídolo, senão você morre. Então é preferível para que um judeu morra. E mesma situação são nas relações proibidas e no assassinato. Você vê que José ele foi preso para não praticar relações proibidas. E o assassinato é da mesma forma. Não vamos entrar aqui, por enquanto não vamos entrar no detalhe, mas existe uma grande diferença entre assassinato e matar. É algo totalmente diferente. Até mesmo se você pegar um livro de jurisdição jurídica mesmo, secular, o laico mesmo, você pode ver que tem essa diferença e é grande. Então não confunda assassinato com matar. Não, mas não é o ponto, só dando esclarecendo. Pois é, essas 3, até mesmo em risco de vida ou morte, não pode ser praticada de maneira nenhuma. Tá, essas são as 3. Mas aí tem a quarta. A quarta é não comer um membro de um animal enquanto ele está vivo. A quinta é não amaldiçoar o nome de Deus, não blasfemar o nome de Deus. Então, isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque, infelizmente, muitas pessoas blasfemam do nome de Deus através das Escrituras, por incrível que pareça. Justamente por não entenderem que 10 mandamentos são para os judeus e 7 são para nós. Eles confundem tudo. Quando vão falar sobre os 10. Não tem nada a ver os 10 mandamentos. Não é para nós. São 7 mandamentos dos filhos de Noé. São 7, não são 10. Porque tem o sábado. Aí, isso é muito perigoso. Eu vou dar até um ponto. Eu só não quero me estender. Porque, não, como eu disse, não está nas 7 leis. A guarda do sábado não está para nós. Está para os judeus. Está nos 10 mandamentos. Essas aqui são 7 para nós. Quando você diz
que uma pessoa está cometendo heresia por guardar o sábado, então você está blasfemando o nome de Deus. Por que eu digo isso? Você guarda? Não, eu não guardo o sábado. Só estou explicando o que está na Bíblia Sagrada. Vamos deixar bem claro isso. Eu não guardo sábado, adoro carne de porco com torresmin, com feijão, é bom demais. Mas só estou aqui esclarecendo que nós temos que ter entendimento das Escrituras. A palavra de Deus, ela foi e é e sempre será. Se Deus diz que o sábado é do Senhor, então o sábado é dele. E se ele disse para que o povo de Israel guardasse o sábado, o povo de Israel deve guardar o sábado, porque é um mandamento para eles. E se no meu espiritualidade eu digo que isso é uma heresia, estou dizendo que Deus falou heresias. Estou dizendo que Deus ordenou heresias. Isso é blasfêmia. É por isso que eu digo, tome muito cuidado com aquilo que você fala, que você não tem entendimento. Isso é muito perigoso para você. Isso é um mandamento perpétuo para Israel, para os judeus. É mandamento perpétuo. Foi Deus quem disse. Quando você diz que isso, guardar isso é uma heresia, você está dizendo que Deus mandou o povo fazer uma heresia. Eu espero estar sendo claro com você aqui nesse ponto. Como eu disse, nós não somos judeus, não temos a obrigação de guardar o sábado, porém é aquilo que eu sempre digo. Aquilo que você não tem obrigação, você tem permissão, mas não tem a obrigação. Vamos lá então. Tá, e o sexto é não roubar. Esse não roubar, ele é muito extenso, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, tá? Vamos falar logo o sétimo aqui, para não entrar nesse assunto, ó. E tem que ter um tribunal. O sétimo mandamento é para ter um tribunal para que nós possamos julgar a nós mesmos, né? Aquele que praticou assalto, ou matou, ou teve uma relação ilícita, então tem que ter um tribunal para julgar todas essas coisas. São 7, vamos que dizer assim, não sei nem como é que eu posso, a palavra que eu posso usar aqui, mas essas 7, elas vão dizer que elas vão, outras coisas vão estar derivadas nessas 7, ou seja, as suas ramificações. Por exemplo, assassinato. O aborto está incluído no assassinato. Causar a morte, melhor dizendo, como diz num português mais moderno, fazer uma casinha para prejudicar outra pessoa com a sua vida. Isso é assassinato. Envergonhar uma pessoa também é considerado, também está aqui incluso no assassinato. E matar pessoas com palavras, jogá-la para baixo, humilhá-la com palavra, também está incluso no assassinato. Ou seja, ao todo, essas 7 se expandem em 49. E são extensas, né? Eu poderia até, quem sabe, uma outra hora, trazer essas 49, mas não é o caso aqui. Estamos aqui em algo simples, entendeu? Então, tem basta o nome de Deus, o animal não pode comer quando está vivo, relações proibidas, todo mundo sabe como que é o incesto, o adultério, manter relações sem estar casado, até o recato no se vestir também está incluso nas relações proibidas. Ela não fica só nessas 7, ela se expande, né? Então já estamos sabendo aqui quais são as 7 leis de Noé. Vamos agora para o capítulo, a aula em si, né, que é o capítulo 9. E nós vamos ler o capítulo 9.
Vamos ver alguns pontos. Capítulo 9 e o versículo 1 diz assim: Deus abençoou a Noa e a seus filhos, e ele lhes disse: frutifiquem e multipliquem-se e preencham a terra. Pronto, vamos lá. É importante observar que essas frases têm um paralelo do capítulo 1. Deus falando com Adão no Jardim do Éden. Porque também é muito semelhante, porque lá estava iniciando-se a humanidade. Aqui também ia iniciar-se também a humanidade. E as mesmas palavras, veja bem, você já deve ter visto um vídeo meu que eu falei sobre isso, que a palavra frutifiquem e multipliquem. A mesma ordenança que ele deu para Noé, ou para Adão. Então, mas aqui ela está num formato de bênção. E Deus abençoou Noé e a seus filhos. E lhes disse a todos. Lá ele disse somente para a minha esposa, se faz presente aqui comigo na live, ela está aqui do lado. E está online também. Ele disse para Adão e para Ravá, para Eva. E aqui ele já disse para Noé e seus filhos, para todos, frutificar, darem frutos, ensino e multipliquem-se. Nós vimos também que qual foi um dos motivos da destruição, porque eles estavam somente multiplicando, não estavam mais ensinando aquilo que aprenderam de Deus, de Adão, que aprendeu de Deus, enfim. Mas aqui a ordem é: frutifiquem, ensinem, estudem, ensinem as crianças que vão vir e se multipliquem. Não só multiplicar, mas frutificar, trazer frutos para que você possa, enfim, fazer com que a humanidade ande nos caminhos corretos. Então, necessário foi essas 7 leis logo de entrada. Vamos lá então. Prosseguindo, eu tenho algo anotado. Deixa eu ver. Isso. Então falamos aqui, o primeiro versículo. Versículo de número 3 diz assim: e tudo o que se move e que vive lhe será por alimento, como a vegetação das plantas, eu lhes dou tudo. Aqui tem algo importante. Veja bem, Adão só comia frutas e vegetais. Os animais só comiam vegetais e não comiam carnes. Eles eram somente herbívoros, eu acho que é o nome que se dá. E Adão comia frutas. Depois do pecado, Adão veio para sai do Éden. Então ele passa a comer também vegetais. Frutas e vegetais, mas não comia animais. Mas até então, não havia animais carnívoros. Eles comiam vegetais. Está lá, mas não vamos voltar lá, né? Só que para esclarecer algum ponto. Na saída da arca, Deus muda toda a evolução biológica. Um depende do outro para existir. Depois do dilúvio, quando sai da arca, há uma mudança na existência biológica. Então tudo passa a funcionar como um organismo, um sempre contribuindo para a existência de outro. No tanto é que você vai ver alguns pesquisadores, né, que tratam muito desse assunto, sobre algumas certo tipo de espécies que, se forem extintas, causam desequilíbrio natural. Pois é mais ou menos isso. Quer dizer, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Tudo depende de um equilíbrio de todos. Um passa agora a ajudar o outro na existência da vida. Funciona como o corpo humano. Tem o corpo, tem os seus órgãos, tem os seus membros. Então, é um organismo que depende um do outro para realizar suas tarefas, para viver, enfim. Então, passou agora a ser dependente
a existência toda a existência passou a depender um do outro. Então, vamos lá. E aí, tá. Agora o mundo biológico está dividido em classes ou reinos. Você já estudou isso muito bem no ensino primário. Agora o mundo biológico ele se divide em 3 classes, em 3 reinos, para que possa subsistir, um dependendo sempre do outro, que são os 3 reinos. O reino mineral, ele não se mexe. Esse é um. O vegetal está preso à terra, mas ele cresce. E o animal cresce e se movimenta. E o ser falante, o ser humano, que raciocina. Então, sempre um é dependente do outro aqui. O reino mineral, ele fornece alimento para o vegetal, para que ele possa crescer. O vegetal fornece alimento para um animal, que agora não só come vegetal, mas come outros animais, alguns tem os carnívoros. E agora o homem que come tanto o animal quanto o vegetal e também consome os minerais. Quer dizer, essa é a cadeia alimentar da existência. E nós lemos e vemos, nós entendemos que tudo é para a glória e santificação de Deus. Mas como é que um vegetal, que um mineral ou que um animal vai poder glorificar a Deus? Então isso é muito interessante. Quer dizer que o mineral, como é que ele pode, de um certo modo, se chegar a Deus em adoração, em reconhecimento da criação? Simplesmente fornecendo nutrientes para que a planta cresça, para que o vegetal cresça. Esse é o modo dele servir a Deus. E como é que é? E como é o modo de o vegetal servir a Deus? Da igual forma, servindo de nutriente, de alimento para o animal. E um animal e assim por diante. E o animal para o homem. Então tudo está dentro de uma cadeia alimentar biológica para engrandecer o nome de Deus. Tudo é natureza. Mas vamos lá no versículo 5. O versículo 5 ele tem algo importante. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui nesses. Por enquanto não. Vamos entrar aqui onde nós encontramos o assassinato aqui nesse versículo 5. Diz assim, vamos ler todo, né? Tá, versículo 3. A partir do versículo 3, diz assim, né? Tudo que se move e que vive lhe será por alimento. Isso. Por alimento. Como a vegetação das plantas, eu lhes dou tudo. Não obstante, vocês não podem comer a carne ou seu sangue enquanto ainda estiver vivo. Cai aquele mandamento de número não comer carne, matar. Sim, é o 4, né? Já está aqui no versículo 4. Versículo 5. Porém, eu cobrarei o sangue de suas próprias vidas. Eu cobrarei de todo animal, da mão do homem, da pessoa com seu irmão, eu cobrarei a sua vida deste homem. Aqui está falando sobre o assassinato, que vai ser cobrado. Aqui, aquele que derrama, nossa, que já é o 6, né? Tá, aqui está falando para não matar, porque ele vai cobrar o derramamento desse sangue. Por que desse sangue? Porque isso aqui vem até o caso de as pessoas que matam por acidente, sem intenção.
Por exemplo, estão trabalhando com uma ferramenta cortante e de repente ela escapa, pega no meu colega de trabalho e infelizmente ele vem a falecer. Deus nos livre, né? Somente aqui para ilustrar. Quando é que Deus vai me cobrar isso? Quando eu oculto esse fato. Fico com medo e oculto esse fato. Deus vai me cobrar isso. Eu tenho que me apresentar diante das autoridades, explicar o ocorrido e pedir desculpas para os familiares, os entes queridos. Se eles vão perdoar, isso aí já é uma outra história. Isso já entra na questão das cidades de refúgio, mas isso aí já é uma outra história. Ou seja, quando eu omito essa... Mesmo ninguém viu, só eu que estava, e de um certo modo teria como eu sair dali sem ninguém saber que eu estava ali. Não sei se você consegue me entender. Então, se eu fizer isso, vai ser cobrado. Mesmo que não houve intenção nenhuma, mas o simples fato de eu omitir que aquilo foi um acidente, não me apresentar diante das autoridades do tribunal estabelecida por o estatuto do meu país, da minha cidade, enfim, isso por si só Deus já vai cobrar. E aqueles que Deus tem suas maneiras de cobrar. E aqueles que cometem isso intencionalmente e conseguem fugir ou escapar e ninguém descobre quem é, Deus irá cobrar. Se ele disse que vai cobrar, ele vai cobrar. Aqui também entra aquele caso, ó, porém eu cobrarei o sangue de suas próprias vidas. Importante, ó, aqui quando fala sobre não matar, está incluído também o suicídio. Veja o que ele diz aqui, olha, versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Porém eu cobrarei o sangue de suas próprias vidas. Está se referindo ao suicídio. Mas como que vai ser cobrado uma pessoa que já se matou? Aqui está dizendo claramente que vai haver uma ressurreição, vai haver uma segunda vida. E lá Deus vai cobrar, tintim por tintim. Eu cobrarei de todo animal. Aqui fala os animais que matam pessoas, né? Também vai ser cobrado. Da mão do homem, da pessoa com o seu irmão, da mão do homem, da pessoa com seu irmão, eu cobrarei a vida deste homem. Aqui é muito interessante porque em hebraico está escrito assim. Deixa eu ver. Número 5 é o ret. 5 aqui, ó. Em hebraico eu até marquei. Você consegue ver aqui? Em hebraico, essa verdinha aqui, ó. Eu até marquei. Hadam Badam. Agora vamos entender. Hadam, o homem, ele vai cobrar o sangue do homem no homem. Como assim? Porque esse ba, ele é a preposição no, na, nos e nas. Agora diz aqui, do homem no homem. Como assim do homem no homem? É simples. Do ser humano no ser humano. E aonde é que está um ser humano dentro do ser humano? Na gravidez. Então aqui está incluso o aborto. Está escrito nas escrituras sagradas que também é assassinato. Do homem no homem. Do ser humano no ser humano. Isso é o assassinato. O aborto também é assassinato. Está nas escrituras sagradas. E vamos prosseguir? Sobre assassinato, nós falamos aqui. O tribunal. O suicídio também está incluso, né? Tá. O tribunal está no versículo 6. Veja aqui o versículo 6, o que diz.
aquele que derramar o sangue de um homem deverá ter seu sangue derramado pelo homem. Agora, tá. É porque eu não. Esse versículo aqui é o versículo 6. Por isso que eu não encontrei, achei dificuldade. Esse versículo é o versículo 6. Do aborto é no versículo 6. Aqui o 5 fala sobre o suicídio. O 6 fala sobre o tribunal e o aborto, que é Hadam Badam, que é derramar o seu sangue. De um homem deverá ter seu sangue derramado pelo homem. Foi traduzido pelo homem, mas é no homem. Tá. Pois é a imagem de Deus o fez. Porque é a imagem de Deus. Porque é a imagem de Deus isso? Porque é a imagem de Deus. Por isso, aqui, nós vimos um vídeo que eu fiz, que nós falamos. Meu bem, como é que tá o áudio aí? Nós falamos em um vídeo que sobre os filhos de Shet e os filhos de Caim, que os filhos de Shet seriam a semelhança de Deus. Já aqui, Deus coloca todos a sua imagem e a sua semelhança. Por isso não pode haver assassinatos, porque você está assassinando a imagem de Deus. É como se você estivesse diminuindo a imagem de Deus no mundo. Mais ou menos essa é a ideia de não haver assassinato. O versículo 7. Tá, o versículo 7 ele vai repetir aqui, veja, ó. E vocês frutifiquem e multipliquem, povoem a terra e tornem-se numerosos nela. O versículo 7 repete a frase do versículo 1, porque o primeiro foi uma bênção e aqui foi uma ordem, ou seja, o versículo 1, quando a ordem é frutificar, foi uma bênção que Deus dá, ou seja, quando você ensina e tem descendentes, é uma bênção. Já no versículo 7 está como uma ordem para que você ensine e tenha descendência. Então, só essa é a sua questão, somente repete. No versículo 1, é uma bênção, uma dádiva divina, você ensinar os seus filhos e ter filhos. Aqui já é uma ordem para que você ensine seus filhos e tenha filhos. É um mandamento divino também. Já é uma ordem. Quando eu opto por não ter filhos, eu estou transgredindo um mandamento divino. Se isso terá consequências espirituais, não sabemos mais. É um mandamento divino. Você com certeza vai ter, né? Porque é um mandamento divino para que tenha descendência, para que tenha mais imagem de Deus na terra. Tá. Vamos para o versículo número 8. Diz assim: Deus disse a Noé e a seus filhos com ele. Tá? O versículo 8. O pacto é sempre de Deus, que Deus faz com o ser humano. Não o oposto, porque o pacto não pode ser quebrado. Aqui é muito interessante esse ponto, porque o que é que nós vamos ver aqui? Que sempre o pacto é Deus que faz com o ser humano. Nunca existe um pacto do ser humano com Deus. Por quê? Porque pactos não devem ser quebrados. E o único que consegue manter sua palavra é somente Deus. Tá. O versículo 13, já vamos indo para o versículo 13, ele é muito interessante também. O versículo 13 diz assim: E Deus de 13: Eu colocarei o meu arco nas nuvens, que é o arco-íris, né? O meu arco nas nuvens, e ele será como um sinal de aliança entre mim e a terra.
Quer dizer, quando ele diz a palavra, eu colocarei o meu arco, não quer dizer que o arco-íris apareceu depois do dilúvio, não. Já existia o arco-íris. E ele era um lembrete de quê? Que ele não destruiria toda a vida. Quando ele diz toda a vida, é claramente que está dizendo também que haverão ocasiões em que haverá destruição, mas não de toda a vida. Como foi o caso de Sodoma e Gomorra, acho que a Síria também, se não me falha a memória. Quer dizer, vai haver, pode ocorrer catástrofes, né? Por ordem de Deus, mas não de toda a existência da humanidade, não, de todos. Ele não disse que futuramente não poderia ocorrer alguma catástrofe que chegasse a dizimar uma cidade toda, o país, não sei. Ele não disse isso, ele disse que de toda. Então isso quer dizer que isso pode ocorrer, como ocorreu no caso de Sodoma e Gomorra. Também, acho que é da Síria, se não me falha a memória. Então, não é toda. Então o arco, ele é um lembrete. Tem uma explicação muito interessante, uma ilustração muito interessante, que quando os povos iam em guerra, e um dos sinais que se dava para que o seu inimigo soubesse que você estava pronto para a guerra era apontar o arco como a flecha, né? Como disse, se você passar daí, a flecha vai comer. Era mais ou menos assim. Então, quando o arco estava apontado, queria dizer que estava pronto para a guerra. Quando a tropa inimigo erguia o seu arco para cima, queria dizer que estava uma questão de paz. Sem as flechas, somente o arco erguido, queria dizer que chega de guerra, queremos paz. Não queremos lutas, não. Queremos paz. Então, e é exatamente esse o formato do arco. Virado para cima sem as flechas. Então, também tem um outro ponto interessante que na mitologia, né? Que diz que os deuses, ao fazerem guerra com os seres humanos, eles lançam suas flechas, né? Acho que é Zeus, né? Suas flechas de raios, né? E trovões, né? Lançam de cima para baixo como um arco, como um sinal de guerra para destruir toda a raça humana. Mas aqui no caso, o arco está ao contrário, ele está virado para cima, ou seja, quem sempre caça confusão com Deus, que sempre está em guerra com Deus, é o ser humano para com Deus. Nunca Deus para com o ser humano, mas sim, sempre quem procura treta e confusão é o ser humano que procura com Deus. Por isso o arco é para cima. Mas aqui no caso não tem flechas, né? Então é mais um sinal de paz, de trégua. Então o arco-íris ele sempre existiu. Mas agora quando você olha ele com o formato de um arco para cima, você se lembra que Deus fez um pacto que ele não vai quebrar, que ele não destruirá mais toda a existência. Então, vamos prosseguir aqui. Tem algo muito interessante também que vamos lá. Vamos fazer aqui um breve resumo. Então essa foi como eu disse, ia trazer as 7 leis. Trouxemos aqui as 7 leis de Noé, dos filhos de Noé. Aquelas, como eu disse, podem ser chamadas de leis universais, que depois serão acrescentadas lá no Monte Moriá, mas essa é só lá em Deuteronômio. No Monte Sião, perdão, acho que é Monte Sião, perdão. No Monte Sião serão acrescentadas mais 3. E essas são as 7 leis universais que todas as pessoas devem cumprir, seriam para cumprir. Agora eu trouxe aqui um resumo muito
interessante, para que nós possamos poder resumir tudo em poucas palavras, eu escrevi assim: em resumo, as 7 leis se dividem em 3 classes, ou seja, 3 categorias, que são a idolatria, a blasfêmia, é entre o relacionamento do homem para com Deus. Essas duas, idolatria e blasfêmia, são entre o relacionamento entre você e Deus. A segunda classe é o assassinato e o roubo, é entre o homem e o homem, uma relação social. A terceira classe é relações proibidas e comer da carne de um animal vivo. Isso é um relacionamento entre o homem e a si mesmo. Um relacionamento, uma relação interna do homem para com o homem. Por que do homem para com o homem? Porque para que ele não venha se comportar como um animal. Devorar outro animal e manter relações proibidas para que não haja um comportamento animalesco no ser humano, que ele não se comporte como um animal. Por isso esses 7 mandamentos. E esses 6 mandamentos. E o 7º mandamento é para que tenha tribunais em cada cidade, ou em cada país, né? No caso, dependendo da sua legislação. Mas o interessante aqui tá aí o tribunal que faz com que tudo isso funcione. São os tribunais, ou seja, os 7 mandamentos está incluso o tribunal. Foi uma ordem, foi um mandamento divino falar para que fossem instituídos tribunais para que julguem essas questões, para que a humanidade não se perca de novo. Aqui é o ponto que eu queria dizer, que então vamos dizer país, vamos abranger mais, cada país ela tem a sua legislação. Então, aqui aí surge a pergunta, então se existe tribunal e na legislação desse tribunal, vamos supor que é proibido a poligamia, né? O casamento entre várias mulheres. Segundo a Bíblia, não pode. Então, esse tribunal, nesse ponto, ele não está de acordo com as Escrituras. Como tem um caso, acho que, eu não sei se me falha a memória, eu já ouvi falar isso faz muitos anos, não sei nem se de fato existe. Existe um lugar que é permitido as pessoas se suicidarem. Se não me falha a memória, é em algum lugar da Inglaterra, não tenho lembrança. Quer dizer, não está em concordância com os 7 mandamentos dados para Noé, para não se suicidar. Então, nesse quesito, nesse ponto, essa legislação ela está errada, não vale. Assim como o aborto e outras coisas. E outras questões. Essas 7 leis é para que você tenha uma base para formar a constituição do seu país ou do seu estado ou cidade, para que ande de conformidade com as escrituras sagradas. É para isso que ele serve. E aqui tem algo interessante, veja bem, o propósito que Deus ordenou a essas 7 leis foi para que o homem consertasse o aspecto teológico, que está ligado mais ali à blasfêmia e à idolatria, o aspecto social, né, que no caso é o roubo, e o que mais eu escrevi? O segundo, achei o assassinato e o roubo, é um aspecto social, e o aspecto espiritual, que é no caso relações proibidas e comer partes de um animal vivo. Já diz ao respeito de um aspecto espiritual. O importante dizer que essas leis, elas não é para um indivíduo, como nós estamos tentando esclarecer já desde o princípio. Não é só para o indivíduo, ela é no coletivo. Isso é
para a nação. As nações devem se basear nesses 7 mandamentos dos filhos de Noé, nas leis de Noé. Sua constituição deve ser aprimoradas através desses 7 mandamentos. Seria esse o correto. E quando o Mashiach voltar, será nesses 7 mandamentos para nós. Tem uma profecia de Isaías. Deixa eu pegar aqui a minha outra Bíblia, que é fácil de encontrar. Isaías capítulo 2. Vamos lá em Isaías capítulo 2. O que é que diz Isaías capítulo 2? Falando sobre esses 7 mandamentos, né? Capítulo 2. Isaías capítulo 2. Veja bem. A visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá no monte da casa do Senhor, no cume do monte, e se elevará para cima dos outeiros, e correrão para todas as nações. Não é para cada indivíduo, são para todas as nações. Se correrão, quer dizer, se ajuntarão no monte, no outeiro, no monte, se ajuntarão todas as nações. Todas irão lá. Virão muitos povos. Aqui você observa bem que sempre está falando de povos, de nações, no coletivo. Não está individualizando nada. Virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices, e uma nação não alcançará espada contra o outro, outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Quando é que isso vai ocorrer? Quando as nações cumprirem as 7 mandamentos de Noé, as 7 leis de Noé. Quando as nações botarem a sua constituição baseadas, alicerçadas nesses 7 mandamentos que acabamos de estudar hoje, aí sim não vai haver mais guerra, porque ninguém vai mais roubar o outro, não vai ter mais assassinato, não vai ter relações proibidas, não vai haver idolatria, não vai haver blasfêmia. Então, se extinguindo isso, não há necessidade de mais guerras, não vai haver mais guerras. Mas isso é só quando o Mashiach voltar que vai ocorrer tudo isso. Quer dizer, vai haver o ensinamento das leis. Que leis são essas? Não são os 10 mandamentos. Para as nações, são essas 7. Serão essas 7 leis que serão ensinadas e todas as nações praticarão essas 7 leis que nós acabamos de ler, que foi para não idolatria, não ter relações proibidas, não assassinar, não comer membro de um animal enquanto ele está vivo, não amaldiçoar o nome de Deus, não roubar e ter um tribunal. Ele se refere a todo um coletivo, não se refere a indivíduos ou pequenas comunidades ou famílias, não, a todas as nações, todos os povos. Quando se começarem a exercer esses 7 mandamentos de Noé, como está escrito, aí
vai se findar isso tudo, guerras, e enfim. Mas isso é quando Mashiach voltar. E tem outro também, Zacarias, o capítulo 2, Zacarias. Vamos achar aqui, Zacarias, que Ageu. Zacarias, capítulo 2, e o verso 15. Capítulo 2, verso 15, outra profecia também a respeito. O versículo 15 é o 15, deixa eu ver se eu conferir. Não tem 15. Capítulo Zacarias, ó. Será que eu escrevi errado? Escrevi errado também os outros olhos. Não tem. Eu escrevi errado e agora eu não vou achar. E a hora já está bem avançada. Mas então, é isso daí. Os 7 mandamentos de Noa que Deus trouxe para a humanidade para que ela pudesse ter um norte, ter um rumo, estabelecer tribunais para que se fosse aplicado a justiça. Nós sabemos que hoje em dia sem até comentários, né? Porque sabemos como funciona. Mas quando todas as nações, todos os povos basearem a sua legislação, não basearem, mas como é que eu digo, se quando essas 7 leis servirem de base, de pilar para todas as nações em suas constituições, aí sim nós teremos verdadeiramente estarmos cumprindo esses mandamentos, porque são de um modo coletivo. Isso não quer dizer que porque o meu país é liberado isso, é liberado aquilo, a Constituição não proíbe isso. Isso não quer dizer que eu também deva me entregar a essas ideologias. Não. Mas os mandamentos são para nações, para povos. Mas eu também posso fazê-los e posso ali me usar como alicerce, como base, esses 7 mandamentos. Porque eles são para nós, as pessoas que não são judias, não somos de Israel. Temos 7 e são universais. Futuramente quem sabe um dia nós vamos chegar lá e falaremos sobre os 10 mandamentos, mas é outra história, é outra ocasião. Nesse caso aqui estamos falando sobre os 7. E já lembro, falando para você que na próxima segunda-feira vai estar muito interessante, vai estar muito bom. Nós vamos entrar nos filhos de Noa. Começaremos a ter um esclarecimento muito gigantesco de determinados assuntos, alguns polêmicos, outros não, alguns que talvez nós nem sabíamos que existia, mas enfim. Próxima segunda-feira, espero você. Não esquece de me ajudar curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando sua pergunta, deixando sua opinião, deixando o seu like. E nós vamos aqui esperando você na segunda-feira que vem. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.